falta. Pedro Castro na bola de direita, golaço! Gol de pênalti. Matheus Babi na cobrança de pênalti. Tivemos combinação pelo lado com cruzamento rápido. Enio colocou a bola no fundo da rede numa linda jogada do Botafogo, trabalhada pelo lado direito. Teve gol de tudo que foi jeito. 5 vezes Botafogo. Muito boa tarde pra você. Dá pra dizer que o Botafogo foi passear de moto lá no Maranhão, né? Avançou na Copa do Brasil. Daqui a pouco vou mostrar essa reportagem do jogo pra você. Antes vamos falar de Maurício de Souza, mas não aquele criador da queridíssima Turma da Mônica, não. Muito bem, Cebolinha. Sai daí. Aqui não tem nenhum Cebolinha. Mas toda vez que falam Maurício Souza, tem alguma piada com o cartunista, né? Bate aqui no meu queixinho, bate. O Maurício Souza do Flamengo não é o Maurício de Souza da Turma da Mônica, mas vai desenhando aos poucos o caminho dele no clube. Na base foi técnico campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Brasileiro Sub-20. No profissional, de novo comanda a equipe nesse início de temporada. Assim como aconteceu em 2020, quando até ganhou elogios do antigo treinador Jorge Jesus. Não vejo isso como uma última oportunidade onde tivesse que mostrar, né, tudo que eu sei. Tento tratar com a maior tranquilidade possível. Pode não ser a grande chance da carreira, mas sim é um passo importante na busca pelo sonho. Estou cada vez mais me preparando para um momento, né, chegar na minha vida e eu poder assumir uma equipe profissional. Porém, eu entendo muito bem que eu sou o treinador do Sub-20 do Flamengo, que eu estou aqui, né, de maneira transitória, ajudando ao clube, passando informações. E essa transição entre o trabalho de Maurício Souza e o de Rogério Ceni já começou. Ceni voltou antes das férias e está acompanhando de perto o time, que continua sendo comandado por Maurício até domingo. Até lá, o objetivo não é passar grandes relatórios, e sim trocar ideia mesmo. Meu papo com o Rogério tem sido mais direto, mais na mesa, né? Tenho passado para ele características de jogadores que ele ainda não conhece, que ele está começando a conhecer. Para os jogadores do Sub-20 que estão disputando o Campeonato Carioca entre os profissionais, o recado é direto. Um dos conselhos que a gente dá é que a gente realmente tem ambição. E apesar do Flamengo ter um elenco muito forte, né, profissional muito forte, são jogadores do Flamengo, né? A gente não pode atropelar, atravessar em nenhum momento, porém são jogadores que querem um espaço. Quem aproveita a chance, deixa a porta aberta para novas oportunidades. É assim com os jovens da base e com o professor também. Férias em família com direito a passeios a cavalo, de canoa. Só que o uruguaio Michel Araújo pediu para voltar a trabalhar antes do programado. Eu pedi para jogar o Carioca, já queria jogar contra a Portuguesa. Meu filho voltou na escola e não dava para fazer uma viagem ou para sair muitos dias também. Então, para ficar em casa ou jogar, prefiro sempre jogar. Michel é um dos 8 atletas do elenco principal que se reapresentaram após as derrotas do Fluminense com o time Sub-23 nos 2 primeiros jogos do Carioca. Esses jogadores já estão à disposição do técnico Roger Machado para o Fla-Flu de domingo. Ser escalado para a entrevista coletiva em semana de clássico é um indicativo de que o jogador será titular. Só que no caso do Michel Araújo, se a titularidade se confirmar, a pergunta é: em que posição ele vai jogar? Em pouco mais de um ano no clube, o uruguaio já atuou mais recuado no meio, mais à frente como um armador, pelos 2 lados do campo e até como centroavante num jogo da Copa Sul-Americana. Não foram muitas posições, mas sempre dando o melhor para o time. E uma posição que eu sempre falo é jogando de meia ou jogando de ponta aberta pela direita. Eu me sinto muito cômodo. Seja qual for a posição, no domingo ele pode ter mais uma chance de repetir lances como esse que não saem da cabeça dos tricolores. Michel Araújo pro Fluminense! Reconstrução se faz com esforço e reforços. No Vasco, eles estão com o discurso afinado. Uma camisa gigante do futebol brasileiro, camisa do Vasco, um clube gigante. Pela grandeza, né, do Vasco, por tudo que representa esse clube aqui no futebol brasileiro. O entrosamento é antigo. O lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel jogaram juntos no Santos.
Já o zagueiro Hernando e Zeca se conhecem do Inter e do Bahia, clube pelo qual disputaram o último Brasileirão. Ontem, eles se apresentaram ao torcedor do Vasco. Tem uma boa saída de jogo, também tem uma boa bola aérea. Comecei jogando centralizado e é uma posição que eu gosto muito, gosto do drible também. A minha característica muito é o jogo apoiado, mais tecnicamente. Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel somam juntos 757 jogos pelas séries A e B do Brasileiro. Experiência foi determinante para a contratação deles, mas pode não ser suficiente para a permanência de outros jogadores. Fernando Miguel e Leandro Castan precisam se adequar à nova realidade financeira do clube. O volante Léo Gil assinou a rescisão. Vai jogar no Colo-Colo do Chile. O próximo a sair deve ser Benítez, a caminho do São Paulo. A gente vai sim respeitar o desejo do atleta de ir embora, desde que as condições que a gente colocou na mesa para que ele saia sejam cumpridas. O Grêmio estreou na pré-Libertadores com goleada, agora tá muito... Eu acredito que ela fez falta para todos nós. Converso com meus companheiros e todos nós sentimos falta da torcida. O Maracanã, com a torcida, ele é totalmente diferente. Eu vim jogar aqui contra e depois joguei a favor. E eu vi o quanto era bom, o quanto gostoso era estar aqui com a torcida, apoiando, incentivando. Então, eu acho assim que a gente sente muita falta da torcida. E eu espero que essa pandemia possa acabar o mais rápido possível, que Deus possa abençoar aí, que podemos vacinar logo as pessoas para que a gente possa ter a torcida do nosso lado novamente e assim dar muita alegria para eles também, como eles também nos dão muita alegria torcendo pela gente. Monique Danello, TNT Esportes. Pela falta de sequência, em algum momento, você chegou a pensar que ser emprestado poderia ser a melhor opção para conseguir retomar seu futebol? Ser emprestado eu não acho a melhor opção. Eu cheguei aqui não foi à toa. Eu trabalhei muito, como eu trabalho todos os dias. E se você for pegar o elenco do Flamengo, ele tem muita qualidade. Hoje, eu sou reserva dos melhores 4 atacantes do Brasil. E eu tenho que respeitar cada um deles como respeito, porque são pessoas boas, atletas bons, e o que eu aprendo com ele todos os dias é bom para minha carreira e será bom para o meu futuro, certo? Ouço muito conselhos e respeito cada um deles. Então, eu respeito, tento esperar a minha oportunidade, certo? E, se Deus quiser, exercer a minha melhor profissão, que é jogar futebol. Pergunta agora do Felipe Schmidt, do GE. Michael, qual é a avaliação que você faz na sua primeira temporada no Flamengo? Quais as dificuldades que você teve para poder render o que se espera? Eu ainda estava me habituando na cidade. Foi um ano assim, de muito aprendizado, como eu disse. Aprendi, ganhei títulos. Isso foi bom para minha carreira. Foi bom coletivamente, mas também foi bom individualmente para mim. Creio eu que eu sou um outro homem, né? Esse ano aqui no Flamengo eu aprendi muita coisa. E quando eu decidi voltar, antes, foi por isso. Porque eu amo jogar futebol. Eu quero estar aqui no Flamengo porque o clube me proporciona muitas coisas, certo? O clube é muito grande e eu preciso estar aqui para me habituar mais, aprender mais, certo? Então, eu creio que meu ano não foi assim um ano que eu esperava, individualmente, mas coletivamente foi um ano que eu queria. Eu tinha um sonho que era ser campeão brasileiro. E mesmo não jogando muito, mas eu ajudava meus colegas de trabalho treinando. E então, assim, coletivamente foi um ano muito bom para mim. E eu espero que esse ano seja um ano melhor ainda. João muito Pedro lúcida e boa. serena, Legal, né? boa Muito boa. a entrevista, a declaração do Michael, né? Porque assim, individualmente não foi o melhor ano para mim, mas eu sou reserva dos melhores titulares do Brasil. Tem razão. Assim. E deu recado, assim, não quero ser emprestado não é a melhor opção. Porque
e é uma escolha que pode ser interessante para a carreira, você ficar num grupo vencedor, ainda que jogue menos, do que você ir para uma equipe que vai ficar ali ralando na parte intermediária da classificação, ser titular e ter uma responsabilidade muito grande ali. Então, fazer parte de grupos vencedores, ainda que você não seja um dos principais, o protagonista, é bom para a carreira também. Acho que ele pode desenvolver o futebol dele dentro do Flamengo. Está abaixo, bem abaixo do que se esperava. E acho que ele tem consciência disso. Mas talvez também esteja tendo menos oportunidades do que ele esperava. Mas mesmo nas oportunidades ele não foi tão bem como se esperava. Então, ele sabe disso. Acho que ele está consciente disso. Só que ele quer continuar tentando, e eu acho que é justo, porque foi pouco tempo, ser o Michel que fez com que ele fosse contratado pelo Flamengo. E você concorda, Cereto, que essa é a melhor opção para a carreira do Michel, é a permanência no Flamengo? Bom, isso é muito pessoal, né, de cada um, evidentemente, né, mas acho que o Michael, ele está curtindo fazer parte desse grupo do Flamengo. Ele tem razão quando ele diz que ele é reserva dos 4 melhores atacantes do Brasil. A questão é ele tentar entender e mostrar para o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, que ele pode ser a primeira opção para a reserva desses 4. Porque quando o Rogério mexe no time, o Michael também não é a opção. Ele tenta o Vitinho, bota o Pedro, normalmente não é o Michael que entra. Mas o Michael está explicando aí porque não está rendendo o que dele se imaginava. Tem muitas explicações. Pode ser mesmo essa questão da adaptação ao Rio de Janeiro, né? Ele morava em Goiânia. Pode ser a adaptação à camisa do Flamengo. Uma coisa é você jogar no Goiás, outra coisa é você jogar no Flamengo. E depende dele crescer de produção. E a entrevista foi muito boa. Assim, só não deu para ver o Michael direito. Não deu. Né? Porque tinha 2 placas na cara dele. Monte de patrocínio. Uma chuteira na frente, um garrafão de água. Nem ali ele conseguiu ser protagonista, né? Tava difícil para ele. Não conseguiu, a gente ficou prestando atenção em tudo. Teve que fazer um esforço. A que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos? Tudo pelo dinheiro, um pouquinho mais pelo dinheiro. Ele falou, gosto tanto de futebol, gosto tanto do que eu faço, que voltei antes das férias, né? Porque o elenco principal do Flamengo só se reapresenta agora na próxima segunda-feira, no dia 15. O Fluminense, aí falando do Fla-Flu, né, do jogo de domingo, o Fluminense fez o mesmo movimento com alguns jogadores. Também tinha uma previsão de reapresentação na semana que vem, mas aí trouxe alguns jogadores do elenco principal para reforçar para o Fla-Flu. E o Fluminense, que vem de 2 derrotas no Campeonato Carioca, o Flamengo vem de 2 vitórias. Acham que esse retorno de jogadores da equipe principal vai equilibrar esse clássico ou vai, de repente, mudar o favoritismo? Não sei se muda o favoritismo. Porque o favoritismo, assim... É claro que o Flamengo já jogou um pouco mais reforçado na segunda partida, inclusive pelo Michael. Precisa ver que força que o Fluminense vai colocar em campo, porque os 2 primeiros jogos do Fluminense foram bem decepcionantes. Então, mas eu tenho a impressão de que o Flamengo segue sendo favorito. Mas vamos lembrar que nos últimos anos, quem venceu o Flamengo no Campeonato Estadual e também venceu no Campeonato Brasileiro, e aí com força máxima, foi o Fluminense. E temos isso para mostrar, é o seguinte, olha só, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 campeonatos cariocas, para sermos mais precisos, Flamengo enfrentando os 3 rivais locais, né? Botafogo, Fluminense e Vasco. 10 vitórias, 2 derrotas. E aí a gente vê lá, ó, que as 2 derrotas foram justamente para o Fluminense. O Flamengo venceu o Fluminense 5 vezes, mais do que perdeu, mas o time que conseguiu vencer o Flamengo no Campeonato Carioca nas 2 últimas temporadas foi o Fluminense, embora com um aproveitamento menor. E aí a gente vai ter o Fluminense também? A análise do Fluminense em clássicos nos últimos 2 campeonatos cariocas contra os 3 principais rivais. 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 2 dessas vitórias, como a gente falou, foram em cima do Flamengo em 9 jogos. É isso, só o retrospecto do Campeonato Estadual, né? Isso. É o Campeonato Brasileiro, o Fluminense ganhou a última partida. Pediu, chegou. Então, retrospecto geral em Fla-Flus, o Flamengo venceu 7 vezes, o Fluminense 3, foram 3 empates em 13 jogos. Aproveitamento do Flamengo de 61%, um pouquinho mais que isso, do Fluminense cerca de 31%. Não, o Flamengo, nas 2 últimas, né, temporadas. O Flamengo claramente
O Flamengo claramente superior ao Fluminense, mas o Fluminense sendo o rival que faz alguma frente ao Flamengo, porque Vasco e Botafogo estão com muita dificuldade. Então você pega o último jogo, o último Fla-Flu, em que o Fluminense consegue não só igualar as forças com o Flamengo, ainda era o Flamengo que estava se preparando para ser campeão brasileiro, mas era o Flamengo com todo o potencial